Lição 10. O pecado corrompeu a natureza humana. Introdução. O tema do pecado é um dos mais importantes dentro da teologia cristã. Desde o relato da criação, vemos que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, conferindo-lhe santidade e comunhão perfeita com Ele. No entanto, essa condição não permaneceu inalterada. A entrada do pecado no mundo trouxe uma mudança drástica para toda a humanidade, afetando todas as gerações que vieram depois de Adão. A Bíblia nos ensina que o pecado não começou no Éden, mas no coração de um ser criado por Deus, Satanás, que se rebelou contra o Criador. No jardim do Éden, ele apareceu como uma serpente e enganou Eva, levando Adão também à desobediência. A partir desse momento, a corrupção atingiu toda a humanidade. O pecado, portanto, não é apenas um ato isolado, mas um estado que afeta o ser humano em sua totalidade. O apóstolo Paulo deixa claro em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que ninguém está isento dessa condição. O pecado corrompe não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos, desejos e vontades. Desde o nascimento, todo ser humano já carrega essa natureza pecaminosa, o que demonstra a necessidade urgente de redenção. Nesta lição, estudaremos a origem e a extensão do pecado na humanidade. Veremos como ele afeta todas as áreas da vida e analisaremos algumas heresias que negam essa realidade. Também refletiremos sobre a única solução para essa condição, a obra redentora de Jesus Cristo. Tópico 1. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado. O pecado não começou no Éden, mas no céu, quando Satanás se rebelou contra Deus. No jardim, ele usou a serpente para enganar Eva, e assim a humanidade caiu em pecado. Aplicação. O pecado é sempre sedutor e tenta nos afastar da vontade de Deus. A consequência imediata do pecado. Quando Adão e Eva desobedeceram, algo terrível aconteceu. Seus olhos foram abertos e perceberam que estavam nus. Tiveram vergonha e tentaram se esconder de Deus. A morte espiritual entrou na humanidade, separando-os do Criador. Aplicação. O pecado traz separação, mas Deus sempre oferece uma saída. Ele prometeu um Redentor, que é Cristo, a corrupção da humanidade. Paulo explica que o pecado de Adão afetou a todos. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Isso significa que todos nascem com a natureza pecaminosa, incapazes de alcançar a santidade por si mesmos. Exemplo. Assim como uma gota de veneno em um copo de água contamina toda a água, o pecado afetou toda a humanidade. Tópico 2. A heresia que nega o pecado original. O pelagianismo. Essa heresia, originada pelo monge Pelágio, ensinava que o ser humano nasce sem pecado. O pecado de Adão não afetou a humanidade. Cada um pode escolher viver sem pecar. Mas a Bíblia ensina claramente que todos nascem com uma natureza pecaminosa. Aplicação. Devemos ter cuidado com doutrinas que negam verdades bíblicas. O pecado é real e só Cristo pode nos libertar. A cruz de Cristo e a salvação. O Alcorão, por exemplo, nega a necessidade da morte de Jesus, mas a Bíblia ensina que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aplicação. A cruz pode ser escândalo para o mundo, mas é o poder de Deus para a salvação. Tópico 3. O perigo da negação do pecado. O pelagianismo nos dias atuais. Ainda hoje, religiões como a ciência cristã, o mormonismo e o espiritismo negam a doutrina do pecado original. Isso é perigoso, pois leva as pessoas a acharem que podem se salvar por boas obras. Aplicação. Devemos conhecer bem a palavra para refutar essas falsas doutrinas e apresentar Cristo como a única solução. O perigo da falta de conhecimento bíblico. A Bíblia nos alerta: examinai tudo, retende o bem. Muitas pessoas são enganadas porque não conhecem as Escrituras. Aplicação. Devemos estudar e ensinar a verdade, combatendo o analfabetismo bíblico na igreja.
Conclusão: o pecado é uma realidade inegável que afeta toda a humanidade desde a queda de Adão. A Bíblia ensina que essa condição nos separa de Deus e nos torna incapazes de alcançar a santidade por nossos próprios esforços. Todas as pessoas nascem em pecado e necessitam da graça de Deus para serem salvas. Ao longo da história, surgiram diversas heresias que tentaram negar essa verdade. O pelagianismo, por exemplo, ensina que o ser humano nasce sem pecado e pode alcançar a salvação por suas próprias obras. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que sem Cristo não há esperança de reconciliação com Deus. A boa notícia é que Deus não nos abandonou em nosso estado de corrupção. Desde o Éden, Ele já havia preparado um plano de redenção por meio de Jesus Cristo. Cristo morreu em nosso lugar, levando sobre si o castigo do pecado, e ressuscitou para nos dar vida eterna. Diante dessa realidade, cada um de nós precisa tomar uma decisão. Vamos continuar vivendo de acordo com nossa natureza pecaminosa ou aceitar o perdão e a transformação que Deus oferece? A salvação está disponível para todos, mas somente aqueles que reconhecem sua necessidade e se rendem a Cristo poderão experimentar a restauração completa. Que possamos viver conscientes da gravidade do pecado, mas também da maravilhosa graça de Deus que nos alcança e nos transforma.